Sabe aquela sensação de que as pessoas que fazem tudo errado, no fim se dão bem, enquanto quem tenta fazer o certo só sofre? Pois é, essa pergunta não é de hoje, não. Na verdade, é uma queixa que tem milênios. E hoje a gente vai mergulhar em uma das respostas mais inesperadas e desafiadoras que já foram dadas para ela. Por que os maus prosperam? Essa é a grande questão, né? E ela não apareceu agora com o noticiário. Milhares de anos atrás, um profeta, Jeremias, fez exatamente essa mesma pergunta. Mas olha, não foi um sussurro, não. Foi uma acusação, assim, direta, na lata, contra o que ele entendia como a justiça do universo. Então, para a gente entender o peso dessa queixa, a gente precisa tentar entrar na cabeça de Jeremias. Pensa bem, ele tinha uma fé, assim, inabalável de que o universo era justo. Só que aí ele olhava ao redor e a realidade batia de frente com essa fé. Ele via a maldade, a corrupção não só existindo, mas prosperando. E essa contradição para ele era enlouquecedora. E ele não alivia nem um pouco, sabe? A pergunta dele é o que dá o pontapé inicial para todo esse diálogo. Ele chega e pergunta: por que o caminho dos perversos prospera? Por que todos os traidores vivem tranquilos? Isso é muito mais que uma pergunta, né? É um verdadeiro desafio à ordem do mundo que ele conhecia. E não para por aí. Jeremias vai mais fundo e ataca a hipocrisia que ele está vendo. Ele diz: você está perto da boca deles, mas longe do coração. O que ele quer dizer com isso? É simples. Da boca para fora, eles falam tudo certo. Parecem até pessoas de bem. Mas por dentro, no coração, as intenções são as piores possíveis. É puro teatro. Uma performance para esconder o que há de podre por dentro. E a angústia dele é tão grande que não se limita só ao sofrimento das pessoas, não. Jeremias olha para a maldade humana e vê aquilo como uma ferida na própria terra. Ele chega a perguntar: até quando a terra vai sofrer por causa da maldade de quem vive nela? Para ele, a injustiça não era um problema pequeno, era um veneno que contaminava tudo com consequências gigantescas. Bom, e aí vem a resposta. E olha, não é nada do que a gente poderia esperar. Não vem um consolo, não vem uma explicaçãozinha fácil. Pelo contrário, o que vem é um desafio surpreendente que vira o jogo completamente. A questão deixa de ser por que o mal existe e passa a ser outra. Será que Jeremias está preparado para lidar com ele? A resposta vem numa metáfora muito poderosa. É mais ou menos assim. Se você já cansa correndo com gente a pé, como é que você vai competir com cavalos? Se você já não se sente seguro numa terra tranquila, o que você vai fazer quando o Rio Jordão transbordar? A mensagem aqui é bem direta, né? O foco muda totalmente. Sai do por que isso está acontecendo e vai pro será que estamos prontos para o que ainda está por vir, que é muito maior? E a resposta fica ainda mais intensa. Ela revela que o problema não é só uma questão teórica, abstrata, sobre justiça no mundo. Não, o buraco é bem mais embaixo. A traição que o Jeremias está vendo de longe está prestes a bater na porta dele, de um jeito muito pessoal e doloroso. E aí vem o golpe final. O aviso é chocante. Até os seus irmãos, a casa de seu pai, até eles estão agindo de forma traiçoeira com você. Pensa no impacto disso. A resposta está dizendo para o Jeremias que as pessoas em quem ele deveria confiar de olhos fechados, a própria família, fazem parte do problema. Estão conspirando contra ele. Mas veja bem, essa resposta dura, esse desafio todo, não vem de um lugar frio, distante. Muito pelo contrário. O que ela revela, na verdade, é uma dor profunda. A perspectiva aqui não é de um juiz indiferente, mas sim de uma tristeza compartilhada por tudo que foi perdido. E essa dor é expressa com uma série de imagens muito fortes de perda. Imagine só, uma casa abandonada, um leão que se vira contra o próprio dono, uma vinha, antes preciosa, agora destruída, um campo lindo que vira um deserto desolado. Cada uma dessas imagens é como um lamento por algo que era amado e que agora se corrompeu. E tem uma imagem que resume perfeitamente o quão trágico e inútil tudo isso foi. Diz assim: eles semearam trigo e colheram espinhos, se esgotaram de tanto trabalhar, mas não lucraram nada. Ou seja, todo aquele esforço para nada. O resultado foi só vergonha e perda, uma consequência direta da situação que eles mesmos criaram. Mas a história não acaba aí, nessa dor e nessa perda. A parte final da resposta sai da análise do problema e aponta um caminho a seguir. E é um caminho que tem duas coisas: consequências bem severas, sim, mas também uma surpreendente oferta de restauração. Esse caminho é apresentado em 3 etapas. Etapa 1, o julgamento. As nações vão ser arrancadas da sua terra como consequência direta do que fizeram. Mas depois disso, vem a etapa 2, um retorno à compaixão. E por fim,
A etapa 3, a possibilidade de tudo ser restaurado. A chance de voltar e reconstruir o que for perdido. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Uma bifurcação com dois destinos bem diferentes. Se as nações aprenderem a lição e seguirem os caminhos certos, o resultado é a reconstrução. Agora, se elas se recusarem a ouvir, o resultado é a destruição total. Não tem meio termo. A escolha e a responsabilidade por elas são inteiramente delas. Então, tá. O que essa conversa antiga e super intensa significa? Talvez a lição mais profunda seja uma mudança de perspectiva. A pergunta inicial do Jeremias, que era por que o mal existe, é respondida com um desafio. Como nós vamos responder a esse mal? O foco muda, sabe? Deixa de ser a busca por uma explicação e passa a ser a necessidade de ter resiliência e de fazer a escolha certa. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Quando a gente se depara com a injustiça, seja na nossa vida ou no mundo, onde a gente deve colocar a nossa energia? Em ficar tentando entender o porquê do sofrimento ou em decidir como a gente vai agir diante dele? Esse diálogo de milênios atrás sugere que talvez essa segunda pergunta seja, no fim das contas, a única que realmente importa.